Fala, amantes da tecnologia! Hoje vamos aprender a utilizar o sensor ultrassônico. Você, professor, que está a fim de utilizar este sensor na sala de aula, este é o momento ideal para aprender. É um sensor muito bacana que dá para você calcular a distância entre ele e os objetos. Inclusive, dá para utilizar o princípio de funcionamento dele para fazer um projetinho para sensor de ré de carro, dá para você fazer uma cancela automatizada utilizando um microservo. Dá para utilizar ele para fazer um mini radar, dentre outros projetos, tá? Carrinhos também. Porque ao identificar o objeto, ele vai dar um retorno para o Arduino e a gente vai estar utilizando outros componentes para ou sinalizar de forma sonora ou de forma luminosa aquela questão da distância. Então vamos lá. Primeiramente, pegar aqueles componentes básicos, que é o nosso Arduino, e a placa de ensaio, que é a protoboard. Peguei o Arduino, peguei a protoboard. Nosso sensor tem dois tipos, tá? Normalmente, fisicamente, o tipo de sensor, que é o sensor ultrassônico, ele tem 4 pinos. Tem um modelo também de 3. Eu gosto de utilizar o que tem 4 pinos, que não é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Então, se eu pesquisar aqui, ó, Ultra, ele aparece aqui e é esse que a gente vai estar utilizando, tá? Como é que funciona o sensor ultrassônico? Ele funciona com base da ecolocalização, que nem, por exemplo, um morcego. Ele envia uma frequência e essa frequência vai bater nos objetos e vai retornar. E o bacana é, ele já faz o cálculo sozinho, então não se preocupe de você ter que fazer aquele cálculozinho de física ali para identificar quanto tempo ele levou para ir, quanto tempo levou para voltar e assim fazer a média e determinar a distância entre ele e o objeto. Então, temos nosso sensor. Agora vamos pegar os outros componentes. Vamos pegar, ó, por exemplo, um LED. Vou pôr ele aqui no cantinho. Colocar o sensor aqui em cima da protoboard. Vamos pegar um resistor. Lembrando que o resistor, normalmente a gente utiliza aqui, é o de 220. Pronto, ele fica com essa cor vermelho, vermelho, marrom. Na dúvida, quem tiver com a dúvida, tá? O que é esse dourado aqui? É uma faixa de tolerância. O douradinho aqui significa uma tolerância de 10%. Então, 220 com 10% de tolerância para mais ou para menos, ele pode estar variando com menos 22, ou seja, 220 menos 22 dá 198, ou com mais 22. Então, ele pode variar entre 198 até 242. Dificilmente ele vai bater o valor exato de 220. Agora falta o quê? Fazer as conexões. Então vamos lá. Vou precisar de uns 5 volts. Puxar aqui um pouquinho para cima. Como eu só tenho um componente que vai precisar de 5 volts, eu posso conectar diretamente nele. Vamos lá. 5 volts. Aqui no meu VCC. GND para o GND. Neste caso, eu preciso de 2 componentes com o GND. É isso? Então, tem o GND do ultrassônico e tem o GND do LED. Então, eu poderia utilizar os dois aqui, né? Um GND para cá e pegar outro GND aqui. Mas eu vou otimizar. Vou pegar apenas um GND aqui embaixo. Vou puxar ele aqui, colocar aqui no menos. Dessa forma, eu puxo o GND do nosso sensor para aqui para o menos. E o GND, o negativo, do LED aqui para o menos. Ok. Falta agora apenas o trig, né? Chama aqui de trig e eco, que é o transmissor e receptor de sinal, né? No caso da frequência. Nós vamos escolher portas digitais para fazer o controle, tá? do envio e da recepção de sinal. E vamos utilizar também uma outra porta digital para enviar um comando para o nosso LED. Para quando este sensor identificar um objeto a uma distância x, que a gente vai estar determinando, o LED vai acender. Ou seja, esse projeto aqui é simplesmente para a gente entender o funcionamento do sensor e colocar para acender um LED de acordo com a distância que a gente escolher. Para projetos mais elaborados, por exemplo, um sensor de ré de carro teria que ter 3 LEDs, para uma distância maior, uma distância média e uma distância mais próxima. Se a gente quiser utilizar para sonar um alarme, de acordo com a distância identificada, tipo colocar um buzzer. Se quiser colocar para acionar uma cancela, que seria com microservo, só é utilizar o microservo de acordo com a distância que o sensor determinar.
A gente pode estar fazendo isso em outras aulas, tá bom? Então vamos lá. Ó. Vou escolher aqui em sequência, vou pegar o trig e vou conectar ele no 2. E o eco, já aproveito aqui e vou colocar no 3. E o nosso LED, eu vou conectar ele no 7, só para diferenciar. Pronto, o circuito está ok. É só isso aqui, muito simples, né? Vamos agora para o código. Deixa aqui no canto, clique em código. Como de lei, vamos jogar fora aqui o que está aqui dentro, ó, do sempre, e vou jogar o início também. Vou puxar um pouquinho aqui para cá, porque já vocês vão entender. Aumentar um pouquinho o zoom. E vamos lá. Se tratando de um sensor, ele precisa de uma condição para funcionar e eu preciso fazer uma medição, né? Porque no fim das contas, todos os sensores eles coletam dados, eles fazem as medições, seja de temperatura, seja de umidade, seja no caso uma medição de distância, e eu preciso determinar o que fazer de acordo com o que ele lê. Então eu preciso de uma condição. Então eu vou encontrar em controlar o bloco de se então, e neste caso em específico, eu só quero duas condições. Eu posso utilizar isso aqui, ó, de forma mais prática, que é o se então outro. Como assim? Se ele, tá? Se a condição que eu colocar aqui dentro for verdadeira, então ele executa o que está aqui nesse primeiro espaço. Se não, ele vai executar o que está aqui embaixo. E é o que eu quero. Por quê? Voltando aqui, eu só quero que o meu sensor identifique uma distância x, aí vai acender o LED. Se essa a distância que eu quero não for detectada, ele não faz nada. Então, simples, tá? Duas opções. Voltando para o código, vou lá em matemática, pego o 1 menor que 1, porque é um comparador, tá? E lembrando que o meu sensor é um dispositivo de entrada, porque ele está coletando a informação e mandando isso para o Arduino. Eu vou aqui em entrada e olha só, ler sensor de distância ultrassônico. Agora vocês vão entender porque eu estiquei esse espaço aqui, tá? Da criação de código. Vou aumentar mais um pouco. Porque olha o tamanho desse código. Encaixa ele aqui. Vou diminuir agora um pouco o zoom. Então agora se atenta ao seguinte detalhe. Nós conectamos o sensor, tá? Que tem 4 pinos, ou seja, o trig é um pino, o eco é outro pino. E ele está acoplado aqui, conectado no pino 2 e pino 3 do Arduino. Então lá no código, o trig é o pino 2 e o eco não é o mesmo acionador. Essa opção aqui só seria válida se fosse aquele outro sensor com 3 pinos, onde um único pino é o acionador e o eco. Então, nesse caso aqui, o meu é diferente, então é o número 3. E aqui, gente, lembra da distância x? Então, o x agora vai ser determinado. Eu vou determinar aqui uma distância de 50 centímetros. Se a leitura que o meu sensor fizer for menor do que 50, ou seja, de 1 até 49, eu quero que ele acenda o LED. Então, ele vai aqui em saída e vai aqui, ó, definir o pino 7, inclusive está aqui, ó, como alto. Ok, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, ou seja, se a distância for maior do que 50, então eu quero que ele apague o meu LED. O pino 7 como baixo. Muito simples. Vamos testar? Inicie a simulação. Puxa um pouco a tela para baixo, porque todos os sensores ele tem um campo de visão, então você precisa clicar em cima do sensor. Aí observe que aparece esse cone aqui de visão. Vou diminuir um pouco o zoom. E ele mostra a distância aqui, tá? Em centímetros. 113.4, ou seja, é maior do que 50, então o LED permanece apagado. Vamos descer até menor do que 50. Opa, meu LED acendeu, significa que meu dispositivo está funcionando. Agora vamos ver se realmente está 100%. Vamos aumentar a distância, clicando aqui nessa bolinha. Opa, apagou meu LED. Então significa que meu projeto está funcionando, tá? Se vocês entenderem a lógica de como fazer dessa forma aqui, eu garanto que vocês conseguem ampliar esse projeto para muitas outras coisas, tá? A gente entende o básico, entende a lógica de funcionamento do básico e depois a gente começa a explorar projetos mais complexos, mais elaborados. E o vídeo de hoje é isso, tá? Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários, faz sua pergunta, explora, tá? Entra no Tinkercad, desenvolve o seu projeto, que eu garanto que se você praticar, você vai ficar muito bom na construção de qualquer projeto desse. E quem sabe, você que ainda é estudante,
de escola. Você pode estar desenvolvendo um projeto inovador aí para a sua escola e estar levando para frente, ajudando a sociedade. E você também, jovem universitário, vai estar desenvolvendo projetos inovadores e também, quem sabe, trazendo um bem para a sociedade. E não posso esquecer de vocês, professores, principalmente do período escolar, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. Implementando isso aqui, eu garanto que suas aulas vão ficar mais diversificadas, mais dinâmicas, os alunos vão amar aprender física utilizando um sensor. E é isso aí, tá? Sucesso e até a próxima!